Bem, gente, hoje nós estamos aqui para a nossa segunda aula desse bloco de Sistema de Gestão da Qualidade, SGQ, certo? E hoje nós vamos falar sobre os 10 S's, ou seja, 10 sensos que ajudam a melhorar a qualidade dos processos administrativos, ou seja, 10 sensos que ajudam a melhorar todos os processos relacionados ao meio administrativo da instituição. Então esses 10 S's, gente, fazem parte do programa de qualidade total, certo? E são 10 censos. O que são esses censos? Censos são mecanismos que as pessoas são treinadas a praticarem, certo? E que ajudam a melhorar o condicionamento e o desenvolvimento profissional de todo indivíduo e provocando assim uma reação em cadeia que vai ajudar a instituição a melhorar como um todo. Então, o que nós temos com esses 10 censos? Qual o entendimento que nós devemos ter sobre eles? O seguinte, o programa 10S é uma proposta que visa reeducar pessoas, reeducar pessoas, modernizar as organizações, buscar a melhoria nos ambientes, recuperar valores e cuidar da saúde e segurança. Então, é um processo, certo, que visa fazer o quê? Não trazer coisas novas, não trazer coisas novas para as pessoas, mas reeducá-las. Reeducá-las de que forma? Reeducá-las a colocarem as pessoas a pensarem, a repensarem suas atitudes como profissionais e como pessoas dentro da instituição, para que essas suas atitudes possam gerar bons resultados à instituição como um todo, certo? Que busca modernizar, organizar a melhoria no ambiente e proporcionar também para todo e qualquer colaborador a questão da saúde e segurança no trabalho, que é um fator de extrema importância, porque esse é um fator que de saúde e segurança no trabalho ajuda a minimizar ou a eliminar as chances de ocorrer algum acidente ou algum colaborador adquirir alguma doença ocupacional. O que seria uma doença ocupacional? Doença ocupacional é aquela doença que o colaborador adquire no desenvolvimento das suas atividades profissionais. Isso nós chamamos de doença ocupacional, certo? Então, quando ajuda a cuidar da saúde e segurança do trabalho, ajuda a prevenir também esses acidentes e a ocorrência dessas doenças, certo? Ocupacionais. Que é uma perda tanto para a instituição quanto para a pessoa. Para a pessoa que vai ter que ficar afastado por algum período e para a instituição que vai perder aquele profissional pelo período que ele estiver afastado, certo? E aí o que nós temos? Nós temos o seguinte, dessa forma, as empresas que adotaram as práticas inicialmente de 5S, antes eram 5S, eram somente 5 censos, e a partir do momento que foram surgindo novas necessidades, foram criando mais censos até chegarmos aos 10 censos que nós temos aí. Essas empresas que adotaram isso têm tido resultados comprovados de que o fortalecimento do espírito em equipe tem crescido e levando as pessoas a ter mais iniciativa, a participar mais ativamente do cotidiano da empresa. Então, fortalece o espírito em equipe. Por quê? Porque as pessoas pensam não somente em si, mas no conjunto como um todo. Então, se fortalece o espírito em equipe, então dentro da instituição vai ter um bom clima organizacional. As pessoas vão estar trabalhando em um contexto harmonioso e prazeroso de se exercer a sua atividade. A proposta de implantação do 10S é justamente conscientizar a todos de que é possível contribuir com ações diversas para que se tenha uma sociedade mais digna e justa, onde o comprometimento das pessoas é fundamental para o sucesso não só profissional, mas também pessoal e humano. É aquela situação que a gente sempre coloca, que todo e qualquer indivíduo deve sempre atrelar a sua vida pessoal com a sua vida profissional. Ou seja, nunca elas andam separadas. Lógico que em alguns momentos nós devemos pensar em uma e em outros momentos devemos pensar em outra de uma forma mais abrangente, mas elas nunca andam separadas. Uma é reflexo da outra. Se o indivíduo vai mal pessoalmente, com certeza esse mau momento que ele está vivendo pessoalmente vai refletir lá no fator profissional. E vice-versa. Se ele vai mal profissional, ele também vai mal pessoalmente. Porque somos indivíduos, somos pessoas naturais, dotadas de emoções e sentimentos. Não conseguimos esquecer um acontecimento tão facilmente. Então, essa proposta do 10S ajuda a conscientizar o indivíduo da importância de se utilizar todos esses mecanismos para a melhoria da instituição e do processo de fator humano como um todo. Importante. Para saber se o programa tem eficiência ou não, é preciso realizar uma avaliação acompanhando os critérios definidos para cada S. Então, não basta só planejar, não basta só implementar, não basta só executar.
certo? Todo e qualquer processo de planejamento e execução deve ter uma avaliação para saber se o que foi planejado e o que foi executado surtir os efeitos esperados. Se sim, bem, certo? Significa que o que foi planejado foi executado da mesma forma. Se não, tem que avaliar novamente o que foi planejado, certo? E saber o que foi planejado e o que foi executado para ver de que forma que os dois andaram de formas distintas. Que os dois têm que andar de forma harmoniosa. O que foi planejado tem que ser seguido à risca. Só assim a gente consegue descobrir onde está o erro e que esse erro provocou a não obtenção dos resultados esperados. Certo, gente? Aí vamos lá. Por fim, na implantação do programa 10S, a avaliação é feita por avaliadores que devem ser treinados. Um interno da área que está sendo avaliada e outro externo. Então não basta só colocar profissionais da área externa, porque os profissionais da área externa, ou seja, aqueles que não fazem parte da instituição, eles não vão estar compreendendo o processo do dia a dia da instituição. Então tem que ser avaliado de que forma? Um profissional externo, que já tem capacidade e competência para isso, certo? E um profissional interno que deve ser treinado também, um profissional possivelmente daquela área que está sendo avaliada. Por quê? Porque esse profissional da área que está sendo avaliada, ele já conhece todos os processos diariamente da instituição. E esse profissional da área treinada, se ele agir sozinho, muitas vezes ele pode passar por cima de algum obstáculo, de algum erro e não reconhecer ou não querer reconhecer aquele erro, justamente porque faz parte do processo que ele está envolvido. E o profissional da área externa vai conseguir identificar esse possível erro. Então deve haver uma aliança entre profissional interno e externo e os dois participarem conjuntamente desse processo de avaliação do programa 10S, para saber se está surtindo efeito ou não. E a gente vai para os conceitos do programa 10S. Então vamos ver aqui os 10 censos, o que significa cada censo e como ele trabalha dentro da instituição de forma eficiente e eficaz. Certo? Vamos lá. Então, primeiro censo, censo de utilização. Esse censo de utilização é chamado de SEIRI. Tem como objetivo separar por grau, tipo ou tamanho. O ponto-chave é saber o que seria essencial estar presente naquele ambiente de trabalho, eliminando tudo o que não agrega valor. Então, o que as pessoas têm que ter em mente é que naquele ambiente de trabalho deve estar presente somente aquilo que vai ser utilizado. O que não vai ser utilizado está ocupando espaço, certo? Então, o que não vai ser utilizado deve ser eliminado daquele ambiente de trabalho. E nós devemos ter a percepção de que devemos separar aquelas coisas que vão ser utilizadas por grau, tipo ou tamanho. Assim, o ambiente de trabalho vai ficar mais bem organizado e nós saberemos como utilizar cada um dos procedimentos e cada um dos equipamentos, cada uma das coisas que ali estão naquele ambiente de trabalho. Sendo que ali só estarão coisas que são necessárias à utilização naquele ambiente. Então esse é o primeiro censo. Após essa lâmina aqui, a gente vai ver um pouco sobre os benefícios. Não vou me aprofundar muito nos benefícios, senão fica muito longo o vídeo, certo? A nossa aula. E aí vocês também receberão um material, certo? Esse mesmo material que eu estou transmitindo para vocês receberão. E aí vocês se aprofundem um pouco em relação a esses benefícios, certo? E aí a gente vai lá partir para o próximo censo, para a nossa aula ficar um pouco mais dinâmica e não ficar tão longa, certo? Segundo censo, censo de ordenação, chamado também de seiton. Ordenar é a consequência natural de arrumar aquilo que se utiliza, é ter o que é necessário na quantidade certa, na hora e local certo. Então, se eu utilizo qualquer material do meu ambiente de trabalho, quando eu termino de utilizar, eu tenho que guardar no mesmo local onde eu encontrei, certo? Porque outras pessoas também podem ter necessidade de utilizar aquele mesmo material. E se elas já sabem qual local onde aquele material fica guardado, já facilmente vão encontrar o material. E aí há necessidade de ter o material certo, na hora correta e no local adequado. Dessa forma, nós não desperdiçaremos nenhum tempo procurando material ou procurando a quantidade correta do material, certo? Ou indo procurar algum material que seja adequado ao desenvolvimento da nossa atividade. Então, esse senso de ordenação é o senso de realmente dar ordem, colocar ordem no local, ordenar as coisas, colocar as coisas separadas, certo? Para que as pessoas possam utilizar da forma certa, na hora certa e no local adequado, certo? E aí nós temos também os benefícios, como eu falei que a gente vai dar um salto maior aqui, certo? E aí a gente vai lá para o terceiro censo. O nosso terceiro censo é o censo de limpeza, chamado de seiso,
certo? Este terceiro senso visa a limpeza. Não basta varrer tirando o pó e a sujeira. É importante que cada um, após utilizar equipamento, uma ferramenta, veículo ou máquina, os deixe limpos e em boas condições de uso. Lógico, é aquela velha questãozinha. Após você, outras pessoas também irão utilizar o mesmo material. Então, se você encontrou a ferramenta, o aparelho, o veículo, que seja a máquina limpos, em perfeito estado de conservação, em perfeito estado de uso, após a utilização também devem, certo? Também devem utilizar esse mesmo senso e utilizar o mesmo procedimento, certo? Também limpar, certo, esse material para que as pessoas, quando forem utilizar, encontrarem o material da forma como deve ser encontrado, em perfeitas condições de uso. Principalmente, gente, para o momento atual que nós vivemos, momento de pandemia, momento em que deve ser higienizado as coisas a todo momento, certo? Tem que uma pessoa tocou naquela coisa, tem que ser higienizada após a utilização para que outras pessoas não possam estar aí correndo algum risco de contrair esse maléfico vírus que aí está, certo? Então esse é o senso de limpeza, é um senso que nós devemos ter independentemente do contexto da pandemia, certo? Sempre, tanto em nossa vida pessoal quanto em nossa vida profissional. Esse senso vale muito para tudo isso. Aí nós vamos lá para o quarto senso, certo? O quarto senso é o senso chamado de senso de saúde e higiene, certo? Senso de saúde e higiene não vamos confundir com o senso de limpeza. O senso de limpeza é o senso de realmente, certo? Fazer a higienização das coisas, certo? O senso de saúde e higiene, chamado de seiketsu, é verificar se o espírito do programa está sendo absorvido, certo? Porque a gente falou lá, gente, lá anteriormente, da questão de saúde e segurança no trabalho. Então entra aí nessa questão desse senso de saúde e higiene. Se o sistema está sendo absorvido pelos colaboradores, significa que a saúde e segurança do trabalho também vai estar em alta. Ou seja, vai ser muito baixo o índice ou as chances de ocorrer algum acidente de trabalho, as chances de algum colaborador adquirir alguma doença ocupacional. Então esse censo serve para isso, para verificar se as pessoas envolvidas nesse processo estão absorvendo esse sistema da forma adequada, certo? Que aí vai proporcionar um ambiente muito mais prazeroso, muito mais cuidadoso e muito mais satisfatório de se trabalhar para todos os colaboradores. E a gente parte lá para o quinto senso, senso de autodisciplina, Shitsuzuki. Esse é o senso de autodisciplina. Então, neste senso, devem se cumprir os procedimentos operacionais, a ética e os padrões da empresa, certo? E aí eu falei para vocês, certo? Em algum momento do nosso curso que toda e qualquer instituição tem o que nós chamamos de 3 processos que complementam, vamos dizer assim, a vida da instituição, certo? Que é chamado são os 3 processos, são missão, visão e valores. Esses processos são chamados de cultura organizacional. A missão é o que a instituição se propõe a fazer. A instituição se propõe a fazer isso como ela agindo como tal. A visão é onde a instituição quer chegar. Ou seja, visão, dá uma ideia de futuro, onde ela quer chegar, olhar para frente, certo? E os valores são as normas, os regimentos da instituição. Então, esse senso de autodisciplina bate muito com essa questão desse momento da instituição. Senso de autodisciplina, deve saber quais são os processos operacionais, a ética e os padrões da empresa, certo? O que se pode, o que não se pode fazer, o que se deve e o que não se deve fazer. Quais são os meus direitos e quais são as minhas obrigações quanto empregador e quanto empregado, certo? Então esse senso de autodisciplina vai nessa linha de raciocínio, fazendo com que as pessoas pensem mais nos processos éticos da instituição, certo? Para não sair fora dos padrões de regimento da instituição. Aí nós temos o sexto senso, senso de determinação e união. Shikari Yaro, certo? Esse senso irá pregar a participação dos gestores em parceria com a união de todos os empregados. As chaves do senso são a motivação, liderança e comunicação.
Ou seja, esse censo, gente, ele visa muito a questão do fator de gestão, certo? E aí eu coloquei para vocês também em algum momento do curso que existe 3 tipos distintos de gestão, de gestores. Existe o tipo de gestor democrático, aquele que preza pela participação contínua e mútua de todo o grupo, certo? Existe o tipo de gestor autocrático, aquele que preza pela autoridade, que segue aquela linha de raciocínio, manda quem pode, obedece quem tem juízo, que jamais deve ser empregado em qualquer instituição, certo? E existe aquele tipo de líder, de liderança liberal, que ele está aí, deixou que as pessoas resolvam da forma como quiserem. Estipula uma atividade para ser desempenhada, uma tarefa para ser desenvolvida, certo? E aí dá um prazo e as pessoas podem desenvolver da forma que for, contando que resolva a atividade, resolva o problema, certo? E seja dentro do prazo estipulado. Então eles podem ter livre-arbítrio para poder agir da forma como bem entenderem. E aí esse senso de determinação e união preza justamente a questão da liderança participativa, ou seja, da liderança democrática, onde o gestor ele está sempre em constante processo de comunicação com seus empregados, certo? E que ele escuta os seus empregados, escuta os anseios, o que os seus empregados têm a dizer, porque os empregados são aquelas pessoas da instituição que estão participando do processo da instituição todos os dias e a todos os momentos que a instituição está funcionando, certo? Então esse é o senso de determinação e união. Aí a gente vai lá para o próximo senso, o 7º senso, que é o senso de treinamento. Visa o treinamento profissional e educação do ser humano, permitindo qualificar o profissional e engrandecer o ser humano, que passa a ter maior empregabilidade. Esse é um fator primordial. Quando toda e qualquer instituição contrata todo e qualquer colaborador, certo? Antes de jogar no mercado de trabalho, ele deve treinar o colaborador para a atividade, ou seja, para o cargo que ele deve desempenhar. Isso para quê? Para que ele tenha capacidade de desempenhar sua atividade, certo? Com eficiência e eficácia. Não é somente pegar a pessoa e jogar lá para trabalhar. Um grande erro que as instituições bastante cometem é o seguinte: quando vão contratar, e aí falam lá da seguinte forma: contrata-se pessoas que têm experiência, certo? Lógico, eles não querem, eles acham, tem a visão errada de que iriam perder tempo e dinheiro treinando as pessoas. Mas quando eles utilizam desses mecanismos, eles se esquecem de que, pegando a pessoa com experiência, a pessoa já vem com um pensamento formado. E nós vimos lá que a instituição ela tem um regimento a se seguir, ela tem umas normas, então ela já tem uma forma de pensar o mercado. E se ela tem uma forma de pensar o mercado e já vem uma pessoa treinada com um pensamento diferente, há o choque de ideias, há o que nós chamamos de conflito de ideias. Isso provoca uma ruptura dentro do processo da empresa, certo? Isso é o que nós chamamos de provocar uma ruptura no clima organizacional da instituição, porque vai ficar um clima chato lá dentro da instituição. Agora, quando o empregador pensa em pegar o colaborador cru, ou seja, sem experiência, e treinar, ou seja, moldar aquele colaborador da forma como a instituição necessita, isso vai ser muito mais vantajoso para ele, porque aquele colaborador já vai seguir os mesmos passos da instituição, certo? Ele já vai seguir pensando da mesma forma que a instituição. Então, é esse o pensamento que deve ter todo e qualquer colaborador, do senso em relação ao senso de treinamento, que treinar o profissional, isso é primordial para qualquer instituição, independentemente da função, independentemente do cargo que ele exerça, treinar é primordial, certo? E a gente vai lá para o 8º senso, que é o senso de economia e combate aos desperdícios, certo? Este senso irá ajudar nos resultados da empresa, reduzindo custos e aumentando a produtividade. É aquela questão de se pensar da seguinte forma: produzir mais gastando menos. Como que eu consigo produzir mais gastando menos? Evitando desperdícios, certo? Utilizando somente aquilo que é realmente essencial. E quando eu consigo evitar desperdícios, os desperdícios são custos, são despesas para a instituição, que foi comprado material e foi desperdiçado. Então, quando eu evito desperdício, então eu consegui fazer com que a empresa não gastasse com aquilo, e se a empresa conseguiu vender, então aumentou a lucratividade da instituição. Ou seja, então é a questão de se pensar em aumentar a produtividade e reduzir os desperdícios, os custos da instituição. Esse é o senso de economia e combate
aos desperdícios, certo? E aí a gente vai lá para o nono senso. O nono senso, nós temos aqui senso de princípios morais e éticos. Ter ética é ser capaz de voltar esforços para objetivos mais nobres e importantes da empresa. A empresa deve definir padrões de conduta para que cada empregado saiba o que é certo e o que é errado. Regimento da instituição, pessoal. Aí está no senso de princípios morais e éticos. A instituição deve definir para cada colaborador o que pode ser feito e o que não pode ser feito, o que é certo e o que é errado, certo? O que cada um pode fazer e o que cada um não pode fazer. Porque muitas vezes um colaborador pode executar alguma atividade e outro não. Um colaborador pode fazer certa coisa e outro não. A depender da função que ele exerce dentro da instituição. Então a instituição deve deixar bem claro para esse colaborador essa questão. E essa questão de ter ética, certos princípios morais, ele vem lá da instituição mais importante que nós temos, que é a família. A família ensina para o indivíduo, desde ele criança, o que se pode e o que não se pode fazer, certo? Então aliar esse processo do fator humano, do fator pessoal com o fator profissional, aquilo que se pode e o que não se pode fazer, juntar com o regimento da instituição. Quais são as normas da instituição? O que eu posso fazer dentro da instituição e o que não posso fazer? Então isso vai estar valendo para os princípios, senso dos princípios morais e éticos. É a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, de pensar, será que se eu estivesse no lugar do outro, eu queria que fizesse essa mesma coisa comigo? Então isso vale para esse senso de princípios morais e éticos. E aí a gente vai ver o nosso décimo e último senso. A gente vai ver o nosso décimo e último senso, que é o senso de responsabilidade social. É muito comum a gente ver hoje as instituições atrelarem o seu nome a alguns processos sociais. E isso é bem visto por boa parte da sociedade, por boa parte da comunidade. Por quê? Porque ele está atrelando o nome da instituição a uma causa que ajuda os que mais necessitam no momento. E é bem visto também pelo governo, porque quando atrela o nome da instituição a projetos sociais, o governo oferece a essa instituição subsídios. O que são os subsídios? São vantagens. Essas vantagens podem ser em forma de redução de impostos, certo? Pode ser em forma de maior abrangência do mercado, certo? Então, essas vantagens são facilidades que o governo dá para essa instituição por ela ter atrelado o seu nome a um projeto social, por ela estar atrelando de uma forma o seu nome a uma causa que o governo deveria fazer. Era papel dele, mas ele não cumpre. Então, quando as instituições atrelam o seu nome a essas instituições sociais, quando eles começam a fazer o papel que era do governo, o governo fala assim, se está fazendo o meu papel, então eu vou ajudar essa instituição. Certo? Então, esses aí são os princípios, o senso de responsabilidade social. Então, aí a gente finaliza, certo? A nossa aula de hoje, certo? Novamente, enfatizando para vocês, foquem um pouco nos benefícios de cada senso, para vocês terem um entendimento maior. E aí finaliza dizendo assim, dentro da organização, a filosofia do 10S deve ser exercida para que o objetivo seja a melhoria nas condições de trabalho, certo? Então, deve pensar em um todo para que na instituição, certo? Esse programa da Senso beneficie a instituição como um todo. Então, essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Tchau, tchau.